Rokun termina com uma pergunta que o filme nunca responde. Mas será que você encontrou a resposta ou caiu exatamente na armadilha que Damian McCarthy montou? E fala, maratonistas, eu sou Iago e cara, vamos falar o que foi a loucura desse filme? Rokun conta a história de On, um escritor que tá tendo uma batalha espiritual fortíssima para terminar de escrever o livro dele. E aí, enquanto ele tenta escrever esse livro, ele tá sendo meio que mal assombrado por uma entidade que a gente não entende muito bem. A gente não sabe se é ele tendo um pesadelo, se ele é realmente Lelé da Cuca, ou se tem alguma coisa por detrás. A única coisa que a gente sabe é de que On, além de ser escritor, perdeu os pais. E ele tá com as cinzas dos pais e meio que tá querendo depositar essas cinzas em algum lugar que seja simbólico. E aí, nas coisas, ele encontra lá um cartão postal que foi um hotel que os pais passaram a lua de mel. Então ele faz, então vou levar as cinzas pra lá porque foi um lugar que foi importante para os meus pais. Quando ele chega nesse hotel, ele já se depara com algumas coisas bizarras, né? Um bode morto, o cara dizendo que os bodes sobem no carro, uma loucura aí. Ele até fica nesse quarto, no quarto desse hotel, e descobre que esse hotel tem aí uma história de que ele é meio que mal assombrado por uma bruxa. E depois que ele se hospeda nesse hotel, uma série de coisas bizarras vão acontecer e que vai deixar você um pouquinho desconfortável. E olha que quem é o diretor desse filme é ninguém menos do que Damian McCarthy. E bizarrice não é uma coisa que é estranha pra ele não, tá? Ele é bizarro, ele é estranho e ele explora uma coisa que eu gosto muito, que é a questão do traumaverso. E já que eu falei de trauma, então vamos dissecar os pontos que eu acho que são importantes pra essa história, para que você entenda o final e que você veja se esse filme ele realmente vai te agradar ou não. Primeira coisa falei de trauma, então a gente tem a história do luto. Vai investigando as coisas aí do hotel para saber se ele é mal assombrado ou não. A gente descobre em um flashback que um dos motivos pelos quais On é essa pessoa amarga, essa pessoa que é mal amada, é justamente pela culpa que ele carrega. Uma mistura de culpa e luto. Porque quando ele era jovem, ele acabou mexendo na arma do pai e essa arma disparou sem querer, velho. E aí atingiu quem? Ninguém menos do que a mãe. Então ele acaba matando a mãe quando ele é criança. Então aquela entidade que a gente vê logo no início do filme, com a cara meio desfigurada e tudo, que fica assombrando ele, é ninguém menos do que a própria mãe. Só que aí, cara, o que eu acho é o seguinte, é de que ao longo do filme, pistas vão sendo dadas, e é isso que eu acho bacana desse filme, é porque não é um filme que ele é totalmente literal, sabe? Ele não fica dizendo assim, criancinha, isso aqui é isso aqui é aquilo outro. Ele não fica se preocupando em explicar de forma esmiuçada tudo. Faz com que a gente tenha que interpretar e a gente precise prestar atenção no filme, que é uma coisa que as pessoas não gostam de fazer hoje em dia. Então, aqui ele dá algumas pistas que me levaram a crer de que essa presença da mãe dele não é de fato um espírito, não é como se a mãe dele tivesse realmente com raiva dele, tivesse tentando meio que assombrar ele, sabe? Essa presença da mãe de forma desfigurada e totalmente grotesca é, na verdade, a culpa que ele carrega por ter matado a mãe e o luto que ele carrega por ter perdido a mãe. E a gente depois descobre que o pai dele começa a beber e etc, e acaba morrendo. E ele não é assombrado pelo pai, ele é só assombrado pela mãe porque é a culpa que ele de fato carrega. Além dessa questão, tem um fato do Homem-Coelho, que, meu amigo, o Homem-Coelho é, assim, pra mim, o ponto alto desse filme. Ele foi o que, inclusive, chamou a minha atenção no trailer, que é uma criatura grotesca, que é um homem meio que fantasiado de coelho. E por que que isso também eu acho que é uma manifestação do subconsciente de On? Porque, assim como a mãe dele, o Homem-Coelho era o que ele tinha na infância como sendo algo relevante, era algo que ele gostava. Então, assim como a mãe acaba sendo uma manifestação do luto, o Homem-Coelho é a manifestação daquela pessoa que ainda está presa na infância. A gente vê que durante o filme, On acaba conhecendo uma das funcionárias do hotel que acaba meio que virando amiga dele. Essa mulher, inclusive, do hotel, ela é muito importante pra On, porque On tenta se matar uma vez e é ela que salva ele. Então, quando eles criam essa relação que ele volta pro hotel pra pegar as coisas, ela já não tá mais lá. E aí fica, como assim ela não tá mais lá? O que foi acontecido? Ela sumiu. Sumiu como? E aí ele começa a pensar, pô, será que ela foi na suíte proibida, que é onde o pessoal diz que fica bruxa? Então ele vai pra poder descobrir o que acontece. E pasme, quando ele chega lá, ele encontra a amiga dele, a funcionária do hotel, morta. Só que qual é o ponto, cara? Ela tá morta com um sinal, como se assim, de desnutrição, como se ela tivesse ficado muito tempo sem beber água, muito tempo sem se alimentar, e ela acabou morrendo. Ela tá presa, inclusive, dentro do elevador que leva da suíte pra o porão lá. Só que o que ele descobre é de que, na verdade, ela não foi lá sozinha. Um dos funcionários do hotel levou ela pra essa suíte e deixou ela presa lá dentro. Por quê? Porque ela tava grávida dele. É casos de família mesmo. Pra piorar, o cara não só não queria assumir o filho com a colega de trabalho, porque ele tava com medo de ser demitido, como ele era casado. Então, entendeu? O BO é bem mais embaixo o buraco. Então ele, como um homem sensato, o que é que ele faz? Ele deixa a amante lá no quarto da bruxa. Mas aí a gente entra, meu amigo,
na bruxa. E aí sim, a bruxa eu acho que é um elemento sobrenatural mesmo da história, até porque vai compor aí meio que a mitologia desse universo criado, e eu acho que a mitologia tá interessante. Eu acho que ele poderia ter explicado um pouquinho mais sobre essa bruxa, mas do que eu entendi, essa bruxa, ela é uma criatura que é meio que responsável por ser meio que a juíza e a executora de homens que cometeram violências contra mulheres, que me leva a fortalecer a teoria de que a bruxa ela só mata homem. Em nenhum momento é mostrado que a funcionária ela morreu pela bruxa, diferente de On, que quando desce para o porão lá, ele acaba sendo perseguido por essa bruxa. O funcionário escroto que deixou a amante para morrer, lembra? Ele volta no hotel, porque o hotel tá fechado, e aí quando ele chega lá em cima, ele acaba ficando preso, a bruxa consegue pegar ele, e aí prende ele, e aí no vacilo lá também, On acaba sendo preso e os dois são levados para o porão. E é nesse momento que eles são arrastados pelos pulsos para um local onde tem várias almas ali, várias almas atormentadas, e fica muito claro que ela só tá focando em homens que cometeram violência contra as mulheres. O funcionário do hotel matou a amante, deixou ela lá para morrer, e On matou a mãe, mesmo sendo um acidente, ele matou a mãe. E aí nessa coisa frenética toda, a bruxa consegue puxar o funcionário escroto para dentro lá, como se fosse do inferno. Enquanto isso, On fica meio sentado se culpando e tudo, como se o final fosse inevitável pra ele, até que mais uma vez a mãe dele aparece. Só que agora, velho, a mãe dele aparece sem estar desfigurada, a mãe dele aparece bem, aparece calma, aparece gentil, bota a mão no peito dele dizendo assim: meu querido, não se culpe não, tá tudo bem, foi um acidente, você era uma criança, você não tinha como saber. E aí ele meio que volta pra si e ele consegue cortar o que tava prendendo ele, e aí ele, ó, foge, o hotel pega fogo, barará. Um dos outros funcionários trabalhavam no hotel, que era um escritor também, e que tinha tentado dar um manuscrito pra On ler, só que On foi extremamente grosso com esse funcionário. O que é que ele chega e fala pra On: ó, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu acho que talvez aquele dia que você tentou se matar tenha sido meio que culpa minha, porque a dose de uísque que eu tinha te oferecido quando você chegou, eu acabei batizando ela com os cogumelos alucinógenos, e aí você acabou meio que vendo coisas que não existiam, e aí isso pode ter levado você a fazer as coisas que você fez. E aí você se pergunta: cara, e agora? Isso tudo então foi uma grande viagem de cogumelo que deu errado e uma galera morreu por conta disso? Ou de fato tudo isso aconteceu? Uma prova que nos leva a crer que de fato essa questão da bruxa aconteceu. On olha para os pulsos e ele vê que os pulsos realmente estão marcados como se fosse com os grilhões que ele estava preso. Então leva a crer que de fato aquela situação toda aconteceu. Agora, o que a gente descobre ao longo do filme, quando ele utiliza os cogumelos, ele meio que tem uma expansão da mente, que ele começa a ver o sobrenatural, que ele começa a ver espíritos e etc. Então eu acho que isso pode ter potencializado as coisas que On acabou vendo, sabe? Tanto da mãe dele, quanto do homem coelho. Pode ser que não tenha acontecido exatamente daquela forma. Pode ser que ele tenha potencializado tudo isso por conta dos cogumelos. Em nenhum momento o filme deixa, assim, a resposta evidente de que de fato aconteceu e que de fato não aconteceu. E a grande finalização é que depois de toda essa jornada, On, ele consegue finalmente terminar de escrever o livro que ele tanto queria. Lembra que eu falei no início do filme que ele acaba escrevendo um livro, que no início ele tá com uma dificuldade, ele escreve um livro de uma forma meio mórbida e meio sombria? On agora, passando por todas essas situações, ele decide inverter o papel. E aí meio que é como se fosse assim, um auto-perdão, mostrando que ele agora é um novo homem, que ele tá pronto pra poder seguir daqui pra frente. Então, cara, é um filme que ele é cheio de simbologia. São filmes que você tem que prestar muita atenção e que você tem que estar com uma onda de cogumelo, velho. A verdade é essa. Falcon vai ser aquele tipo de filme que vai ter gente que vai gostar muito e vai ter gente que vai detestar, mas sem dúvida é um filme que eu acho que vale a pena você assistir se você é fã de terror e se você também gosta de experiências novas. Eu acho que é um filme que ele oferece pra você uma experiência nova e que com certeza você vai gostar. Deixa aqui nos comentários qual foi o filme de terror que mais mexeu com sua cabeça, assim, e que você acha que é diferente, que as pessoas precisam assistir. Então é isso, valeu!